Graça e paz, amados irmãos. Hoje o assunto que eu quero tratar com vocês é acerca da teologia da prosperidade, o incentivo ao enriquecimento dos crentes, ao ajuntar dinheiro. O que a Bíblia diz a esse respeito? Muitas pessoas me questionam: olha, mas o pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, um homem muito conceituado, teólogo, escritor de livros, inclusive estava divulgando uma Bíblia sobre prosperidade financeira, com estudos sobre prosperidade financeira e tal, e tantos outros pregadores mundo afora que têm ensinado isso. Inclusive na minha igreja ensinam que eu tenho que ofertar e dizimar para que eu seja rico, para que eu seja próspero. Bom, não só do Silas Malafaia, mas falam também do apóstolo Valdemiro e principalmente, do Edir Macedo. Amados, eu vou tratar com vocês sobre o que a Bíblia diz. Eu não sou um cara de ir pela opinião de ninguém. Tudo que é dito, eu analiso pela Bíblia. Porque eu acredito que o Espírito Santo, ele nos dá essa graça. O Espírito Santo, Jesus Cristo disse em João 6,63: a carne para nada aproveita, o Espírito é o que vivifica, as palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Tendo isso como fundamento, eu compreendo que toda a inteligência, toda a razão, toda a realidade é contida na palavra de Deus. Ela serve de bússola, ela serve de modelo padrão para que eu consiga alcançar a estatura de Jesus e com isso conservar a minha salvação e alcançar a ressurreição dentre os mortos para estar para sempre com o Senhor. Qualquer outro tipo de ensinamento, filosofia, porque uma coisa é você basear seu credo na Bíblia, outra coisa é você fundamentar. Quando você fundamenta, você não acrescenta absolutamente nada. Zero de opinião pessoal ou opinião de outras pessoas. Quando você baseia, você usa uma ou outra coisa ali como base, para você então desenvolver um pensamento, uma teoria, uma tese, filosofar, dar a sua ideia, a sua interpretação, o que você acha. Eu não faço isso. Eu uso as escrituras como fundamento, tanto é que o nome da igreja é Comunidade Evangélica Instruída, veja bem, no fundamento apostólico. O fundamento apostólico é Jesus, o verbo que se fez carne. Então nós pregamos a conduta e o ensino dele. O verbo manifesto, comportamentalmente, e o verbo informado, no que diz respeito à formação espiritual, intelectual, conhecimento dado, entendimento, a revelação do Evangelho. Amém? Logo, de acordo com a palavra, nós vamos nos aprofundar nessa questão. E eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso. Bastante atenção nisso. Muitos homens começam a sua carreira na fé corretamente e depois acabam cedendo ao sistema. Isso aconteceu com eles. Eu acompanho eles há muitos anos, há muitas décadas na verdade. E isso aconteceu com eles. E pode acontecer comigo. Eu já fui tentado a isso. Mas eu prefiro ter Deus como minha prosperidade e a sua misericórdia como meu sustento. Ok? Porque é isso que a palavra ensina. Então eu quero que você abra a sua Bíblia para que esteja conferindo comigo os textos, e caso você julgue que eu estou errado, por favor, vai nos comentários do vídeo, concordando, atribuindo, me corrigindo se eu falhar em alguma coisa, me ensinando caso eu esteja equivocado. Amém? Eu estou aberto a sugestões, a conselhos, a correções, a ensinos. Sou um homem de Deus e creio que Deus
usa todo aquele que se achega a Ele com um coração sincero e que esteja disposto a ter a palavra dele como fundamento de sua vida. Tá bom? Mas não deixe, eu sempre esqueço, mas não deixe de se inscrever no canal, dar o seu like, fazer o seu comentário, clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos e também compartilhar para esclarecer outras pessoas. Tá bom? Daí você fortalece o canal e dá uma forcinha legal aí. Vamos lá. Antes de mais nada, eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo de número 6, versículo de número 19. Mateus 6, 19. Ok? Vamos lá, Mateus 6,19 diz assim: não ajunteis tesouros na terra. Jesus é claro, não ajunteis tesouros, na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões escavam e roubam. Deixa eu explicar isso aqui. Por que escavam e roubam? Porque os homens, você vê isso muito em filmes de piratas, para esconder o seu dinheiro, para evitar saques, que alguém invadisse sua casa e roubasse o que era seu por ver a sua prosperidade. O que os homens faziam naquela época? Eles pegavam uma trouxinha de couro ou de tecido, ou qualquer outro tipo de invólucro, um vaso, por exemplo, e guardavam ali o seu tesouro, as suas moedas, cavavam em algum lugar, alguns faziam um mapinha para achar, outros decoravam onde estava, outros marcavam uma árvore em algum lugar e escondiam ali o seu dinheiro para que algum roubo, ou sua casa invadida, ou ele pego em algum lugar, ele não tivesse nada o que mostrar, nada o que levar, ele não teria ali o que dar ao bandido. Mas nessa de ocultar o que ele estava juntando, o que acontecia? A traça roía ali os escritos de compra de imóveis, de terras, certo? Os contratos. E também consumiam com ferrugem as moedas, desvalidando, fazendo perder a importância. Tá bom? Então é por isso que diz onde os ladrões escavam e roubam. Então diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões escavam e roubam. Então ele está pedindo para não ajuntar. Para não ajuntar. Porque a ideia do texto é dizer que de alguma forma ou de outra isso seria consumido. Tá? Isso seria consumido. Inclusive, por exemplo, um rico não tem paz. Eu vi esses dias em uma entrevista, em um podcast do Whindersson Nunes, que ele não tem paz. Ele não tem paz. Por causa do dinheiro dele, muitas pessoas entram em contato, inclusive alguns charlatões, querendo tirar proveito, alegando doença, seja lá o que for, para explorar de alguma maneira. Ele, à medida do que ele julga ser suficiente, até ajuda algumas pessoas, ele avalia ali os critérios, ele tem alguns seus critérios, algumas situações e acaba ajudando algumas pessoas que ele acha que merece. Mas tem muitas pessoas também que entram em contato pedindo, porque querem que ele seja responsável pela sua miséria, pelo seu problema financeiro, e querem ter a sua vida resolvida às custas da ingenuidade ou generosidade dele, que é errado. E ele fala, uma coisa que me chamou muito a atenção nessa entrevista, é que ele não tem paz. Aonde ele vai está sempre cheio de gente, ele não pode ir numa lanchonete, ele não pode ir num shopping, ir num cinema. Por quê? Porque as pessoas vão em cima por conta da fama dele, E mais, ele não pode andar na rua porque ele pode ser raptado, pode ser levado a um caixa eletrônico para sacar o dinheiro dele. De repente o carrão que ele tem, ele não pode andar em todo lugar, porque se ele andar, um cara pode encostar do lado com um revólver e levar o carro dele. Então você perde a sua liberdade. Esse mundo consome o que você tem de alguma maneira. Então as riquezas
para serem consumidas, aquilo que você tem. Você vê muitas pessoas pobres, poxa, o pobre trabalha, com muito esforço ele paga as suas contas, às vezes não consegue pagar, aí entra em empréstimos, acaba bagunçando sua vida financeira. Tudo isso por quê? Porque o mundo gera necessidades que te levam a procurar um emprego ou um meio de ganhar dinheiro para conseguir suprir as suas necessidades. E às vezes não consegue. Nós vemos aí quantos moradores de rua, quantos mendigos, pessoas que às vezes migram de um estado para o outro. Isso acontece muito aqui no Brasil, pessoas que migram do norte e nordeste, achando que aqui no sul e no sudeste elas vão encontrar a riqueza. Muitos não conseguem e acabam virando moradores de rua ou invadindo terrenos e criando aí inúmeras favelas. Quando você entra nas favelas, isso não é preconceito, porque eu descendo de nordestinos, o que mais você encontra lá é estrangeiro, bolivianos, imigrantes da África e principalmente nordestinos, a maioria. Entenderam? Então, esse texto, a ideia do que Cristo trouxe aqui é justamente essa. Primeiro, uma pessoa que tem, ela é visada. Se a traça não consome, se a ferrugem não consome, vem um ladrão e rouba o que você tem, e às vezes leva até sua vida junto, né? Tira a sua vida, a vida do seu familiar, ameaça um familiar seu, faz refém um familiar seu, quando não conseguem um contato direto contigo, para de alguma maneira roubar, né, o que você tem, tirar de você o que você tem. Entenderam? Mas Cristo, ele é categórico, ele diz para não juntar tesouros na terra. Aí nós vemos hoje em dia crentes milionários com contas exorbitantes. Poxa, será que esses caras estariam caindo em contradição com o que Cristo disse? Claro que estão. Claro que estão. Eu não quero me aprofundar nisso porque de repente você do outro lado não tem estrutura para ouvir o que eu tenho para dizer. Mas o que eu quero deixar bem claro aqui para você é que, segundo o que Cristo nos ensina, nós não podemos ajuntar na terra. Para que serve o seu dinheiro no banco? Para que serve o seu dinheiro guardado lá, rendendo e cada vez você colocando mais? Para que serve? Para ter mais. O que você tem feito com isso, referente aos que não têm, aos que têm pouco? Você tem usado aquilo que Deus tem te abençoado, e você tem, se for Deus que tem te abençoado, tem esse detalhe também, para ajudar o necessitado, para ajudar um parente carente, um filho, que é nossa obrigação, mas principalmente um mendigo, um morador de rua, um necessitado, um desabrigado, um faminto. Você tem feito isso? Não, você tem ajuntado. Então eu vou te dar um exemplo aqui. Um pai de família hoje no Brasil, que ganhe 5 mil reais, ele consegue alugar uma casa, dependendo da quantidade de filhos que ele tem, é óbvio, 1 ou 2, 5 mil reais ele consegue alugar uma casa, certo? Consegue fazer compra, vestir os seus filhos, sua esposa, e se ele for um bom administrador, ele ainda consegue guardar um dinheirinho para comprar um carro. Ou de repente financiar um apartamento e ter seu imóvel próprio. Ou um carro, né? E ter o seu carro próprio. Ele consegue. Conheço pessoas que fazem isso. Tá? Agora vamos lá. O cara tem milhões. Para quê? Como ele conseguiu aqueles milhões? Ah, foi porque o meu salário de pastor... Peraí, mas a Bíblia diz que eu não posso ter salário. Ah, mas Paulo falou que digno é o obreiro do seu salário. Aquela palavra salário que foi colocada ali, ela foi traduzida de maneira errada. Porque ali diz, digno é o obreiro daquilo que ele ganha. Então veja bem, o que eu vou ganhar é de acordo com a minha dignidade. Por exemplo, quando eu estava com a igreja aberta, a oferta dos irmãos, ela era utilizada para manter a igreja, contas de água, luz, internet, reforma, essas coisas.
para comprar bíblias para aqueles que não tinham, que é uma coisa que eu acho correto. CDs de pregação os quais, olha que interessante, nós dávamos para quem não tinha dinheiro, ou a pessoa que quisesse dar qualquer tipo de contribuição, ela poderia ficar. Se ela quisesse dar um valor a mais, tudo aquilo ali era revertido para equipamentos de som, áudio, né, vídeo, para impressora, para ter sempre ali um material para os irmãos estarem ouvindo. Depois, com a criação do pendrive, isso ainda ficou melhor, porque o irmão só ia lá, contribuía quanto que ele quisesse, nós passávamos ali as mensagens para ele no seu pendrive, e quem não tivesse dinheiro pegava do mesmo jeito, tá? Também tínhamos o jornalzinho da igreja com os tipos de pregação, ministrações, eventos da igreja, tal, para que o indivíduo pudesse estar ali a par de tudo isso gratuitamente. As pessoas que tinham necessidade de cesta básica, às vezes até ajuda para aluguel, nós dávamos isso também. Tínhamos projetos de vendas de pano de prato e pano de chão para manter a igreja. Inclusive aqui em Carapicuíba, muitas igrejas roubaram nossa ideia e, por não saberem trabalhar, atrapalharam esse trabalho que nós tínhamos, que sustentava muitas famílias na igreja, muitos pais de família. Mas é assim mesmo. Todavia, do que adianta eu ter milhões se eu não souber administrar? Esse dinheiro que entrava na igreja também servia para me manter. E me manter naquilo que era suficiente. Dali eu tirava, quando necessário, compra para minha casa. Às vezes os irmãos traziam mantimento para a igreja, então eu já fazia minha compra ali, né? Já pela compra que os irmãos traziam, eu já tirava minha compra ali também, porque a Bíblia diz isso, né? Que a casa do tesouro, que é a tradução correta, a casa do mantimento, é para que haja mantimento. Então quem tinha necessidade pegava a cesta básica gratuitamente, pagávamos aluguel, contas de água, de luz de irmãos, dinheiro para procurar emprego, fazíamos projetos para que o cara pudesse ganhar com o seu próprio suor, seu dinheiro, como essas vendas de panos de prato. Enfim, nós fazíamos de tudo para que todos os irmãos tivessem tudo em comum. Por exemplo, eu tinha carro e o meu carro eu não considerava propriamente meu. Estava alguém doente, alguém precisando de carona, chuva, eu buscava, levava para a igreja, levava da igreja para casa, levava para médico, levava no mercado para fazer compra, como também já fizeram comigo. Porque era assim que nós vivíamos e é assim que eu creio que a igreja tem que viver, com tudo em comum. Diferente de hoje, por exemplo, que seu pastor não te dá carona de jeito nenhum. Carrão importado às custas do seu dízimo e da sua oferta. Sendo que o dízimo, biblicamente, ele tem que ser dado em mantimento. Malaquias 3,10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja o quê? Mantimento na minha casa. Ali na verdade é casa do sustento, casa do mantimento, do suprimento, e não do tesouro, se referindo a dinheiro, né? Porque quando a gente pensa em tesouro, nós pensamos em dinheiro. Então ali é casa do mantimento, do sustento. Por isso que havia mantimento, porque os agricultores, né, os homens do campo, aqueles que tinham gado, traziam, e aquilo ali servia para manter o sacerdote e sustentar a viúva, o órfão, o necessitado. Dessa maneira o dízimo não é utilizado hoje nas igrejas. Tem um ou outro que dá uma cesta básica para disfarçar, mas dá para fazer muito mais. Mas os líderes usam para enriquecimento próprio, o que é errado. O que é errado. Ok? Que dá para o cara ter um sustento legal, se manter legal, com as ofertas, com o que entra ali, sem explorar as pessoas, sem valores exorbitantes, sem ajuntar nos bancos, né, tesouros, verdadeiras fortunas. Aí o cara sai, viaja o mundo inteiro, e é uma coisa que eu não entendo, como é que o cara tem paz? Às vezes uma senhorinha tá dando 10 reais de dízimo porque ela só pega 100 reais por mês, cara. Às vezes um salário mínimo e dá uns 100 reais que ela tem. Aí o cara vai, pega aquele dinheiro, irmão. Poxa vida, eu não sei qual é a consciência desses caras. O cara vai lá, usa, né, junta o dinheiro de todas as denominações da igreja dele e tal. O cara usa para viajar, para ter carrão, para ter jatinho, para ter fazenda. Para que isso, cara?
Para que isso? Eu acho que deveria ter uma lei onde os líderes deveriam prestar conta detalhadamente de tudo que recebe. De tudo que recebe, para que ele usou, o que ele fez com aquele dinheiro. Deveria ter um controle maior. E mais, eu acho que a pessoa saindo do ministério por ter sido maltratada, por ter sido enganada, por ter sido induzida a dar tudo que tinha, eu acho que essa pessoa deveria ter o direito, né? Direito, lógico, comprovado, porque tem muitos charlatões dos dois lados, mas deveria ter o direito de ter devolvido tudo aquilo que ela deu, sabe? Tudo aquilo que ela deu. Uma vez teve um cara que ele foi que ele congregava com a gente. Eu me lembro que o Espírito Santo, inclusive o Rubão e o Marcelo Nico estavam nesse dia. E antes desse cara chegar, nós tínhamos feito uma oração ali, aonde o Senhor me colocou a falar em um outro idioma, e me deu a interpretação, eu traduzi, e eu tive uma visão também de que chegava uma multidão de cavaleiros para atacar a igreja, e na frente tinha um cara que a gente pensava que era nosso irmão. E Deus já tinha me dito para que tudo aquilo que aquele cara estava dando, CDs que ele doava para que a gente fizesse, né? Usasse ali para pregações, marca-texto, dinheiro, até as moedas. Era para guardar tudo que ele dava numa caixinha, e quando ele viesse ou ele fizesse alguma coisa, era para eu devolver para ele. Olha que interessante. E o que aconteceu? Nós ali orando, de repente chegou esse irmão. E aí eu comecei a conversar com esse irmão, Deus foi revelando algumas coisas sobre a vida dele e tal. Manifestou um demônio nele, ele queria me agredir. Aí ele pegou e jogou em rosto, falou assim: então me devolve tudo que eu tenho. Eu falei: ô irmão, o Espírito Santo já tinha avisado. Aqui ó. Os irmãos ficaram, caramba, ficaram surpresos assim, porque Deus falou tudo antes. Então você tem que tomar cuidado. Como Deus também já me deu em sonhos, me mostrando que determinados pastores eram do diabo. E com o tempo provaram que eram. Então você tem que entender, você tem que estar conectado com Deus para você tanto ter entendimento para saber quando o diabo está usando os lábios de alguém, né? Para saber se aquele cara que está ali pregando é de Deus ou do diabo, pela mensagem dele, porque o falso profeta você não identifica pelas obras, você identifica pela mensagem. Outra hora eu vou trazer para vocês aqui, eu tenho uma pregação sobre isso, mas eu vou trazer mais detalhadamente uns textos de Mateus e Paulo também usando a árvore e seus frutos, né, se referindo a frutos, Paulo especificamente a frutos e Jesus a árvore e seus frutos, aonde frutos dizem respeito a discípulos, em outro texto frutos diz respeito ao ensino. Então o ensino, que é um fruto, forma um fruto que é um discípulo. Então outro dia eu trago essa mensagem, que é justamente pelo ensino que você consegue identificar um falso profeta, porque pelas obras não. Pelas obras você não identifica. Um cara de gravatinha, um bom sujeito, fisicamente não traz sua esposa, entendeu? Cara de família, 50 anos de casado, com ministério, digamos assim, famoso, bem sucedido, aos olhos da sociedade, embebida pela doutrina da corrupção, né? Entorpecida, né? Pelos seus ensinos, ela não consegue ver que ele é um falso profeta. Mas nós que temos entendimento, que recebemos a revelação, ao ouvirmos, já identificamos. E esses caras trabalham pelo poder da palavra. A palavra tem um poder muito grande, principalmente se o indivíduo for um bom comunicador. Se ele usar a palavra de maneira corrupta, e ele usar o discernimento que tem para induzir as pessoas ao erro, para manipular pessoas, meu querido, esse cara consegue o que ele quiser. E as pessoas são levadas por isso. Ok? São levadas por isso. E dão tudo. Você vê aí vários casos na Igreja Universal, onde o cara deu carro, casa, deu milhões, e de repente se viu ali sem nada e sem apoio. Enfim,
eu acho que seria um caso de processo de causa-ganha, deveria ser devolvido para o indivíduo, porque ele foi induzido, ele foi levado, né? Abusaram de sua ingenuidade e lhe exploraram financeiramente, deixando ele às mínguas, sem nada, sem absolutamente nada. Na minha opinião, deveria haver ali uma lei específica que dá para o cara o direito de ser ressarcido por tudo aquilo que ele contribuiu, corrigido ainda. Tá bom? Minha opinião. Eu mesmo tenho vontade, assim que eu tiver uma grana, de devolver toda a oferta de todos os irmãos que entraram na igreja. Ah, mas pastor, como é que o senhor vai ter uma ideia? Irmão, eu sabia de tudo que entrava de oferta na igreja, absolutamente quanto cada um dava. E tenho uma ideia até hoje de quanto cada um dava. Fixos tinham 70 pessoas. Eu não consigo ter ideia daqueles que ofertaram sem ser membro, até porque eu não aceitava a oferta de quem não fosse membro. Mas às vezes o cara vai lá, joga, às vezes tem pessoas, por exemplo, já aconteceu eu estar pregando para uma moça no serviço e ela chegar para mim e falar: olha, Ellison, eu estava orando na minha casa e o Senhor me falou para te dar o meu dízimo. Ele quer que eu dê o dízimo para você. E o que eu vou falar? Ó, Deus mandou eu ofertar. O que eu vou falar para a pessoa aqui? Não, ela falou para mim que foi Deus, e aí? E realmente, todas as vezes que aconteciam isso, era de acordo com a necessidade que eu tinha. Então Deus sempre provia uma forma. Eu acredito na providência de Deus. Eu acredito que Deus, uma hora, faz um grande milagre e supre em todas as nossas necessidades. Tá? Então, veja bem, eu não acho certo o cara juntar, sendo que na igreja tem um monte de necessitado. Porque às vezes tem um irmãozinho que está dando R$1, mas ele está dando tudo que ele tem. Tem um irmão que está dando 100, mas ele está dando tudo que ele tem. Tem um irmão que está dando 1000, mas está dando tudo que ele tem. Estão dando de coração para ajudar a obra. Não estão querendo nada em troca, mas tem aqueles também que são induzidos a dar para ter algo em troca. Esse tipo de mensagem, ela é errada. Porque aí faz com que o ambicioso dê mais, acreditando que terá mais. Distorcendo alguns princípios, né? Algumas coisas que Paulo diz e que Jesus ensina também. Certo? Mas enfim, voltando aqui para Mateus capítulo 6, versículo de número 19, Jesus diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem e onde os ladrões não minam e nem roubam. Mas pastor, como é que eu vou ajuntar tesouros no céu? Com a sua caridade, com a sua generosidade. Eu vou te mostrar. Aqui mesmo em Mateus, capítulo de número 19, a parábola do jovem rico. Mateus 19, 16. E eis que aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Versículo 17. Jesus responde: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele pergunta a Jesus: quais? E Jesus lhe responde: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando Jesus falou amarás o teu próximo a ti mesmo, o jovem, porque ali Jesus poderia ter continuado citando os mandamentos, Jesus é cortado. E no versículo de número 20 o jovem responde: tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Jesus, discernindo-o pela palavra, responde: se queres ser perfeito, olha só, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me.
Ou seja, como que eu ajunto tesouro no céu? Sendo generoso, caridoso, comunicando com as necessidades do meu irmão, do meu próximo. É assim que eu ajunto tesouros no céu. Vocês entenderam? A caridade, a generosidade é que me faz ajuntar tesouros no céu. Mas, irmão, quais são esses tesouros que eu junto no céu? São as pessoas que se converteram por conta da sua generosidade. Ah, irmão! Oh, meu querido, Lucas capítulo de número 16, versículo de número 9. Lucas 16, 9. E eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Vocês entenderam? Então vamos lá. Como eu junto tesouro no céu? Porque Cristo pediu em Mateus 6, no versículo de número 20, para que eu ajuntasse tesouro no céu. Certo? Ele falou para não juntar na terra, no versículo de número 19. Mas no 20 ele fala para eu ajuntar nos céus. Como é que eu junto? Lá em Mateus capítulo de número 19, no versículo de número 20, ele diz como? Ele fala para o jovem rico, vai e vende tudo que tem, dá o valor aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e siga-me. Certo? Um seguidor de Cristo é aquele que ajuda o necessitado, que divide o que tem com o carente. Certo? E esse pode ser um seguidor de Cristo. Agora eu te pergunto, esses pastores são seguidores de Cristo ainda? Porque eu acredito que um dia tenham sido. Como eu disse, eu acompanho eles há décadas. Um dia tenham sido. Mas será que ainda continuam sendo? Pela palavra não. Mas você está congregando com eles, você admira os estudos deles. Você contribui com os ministérios deles, porque eles perdem oferta até pela internet. E você contribui. Então você está ajudando a enriquecer um cara que não tem sido generoso com o seu rebanho, porque ele acha que a pessoa vive só de cesta básica. Quando dá. Não se preocupa com roupa, não se preocupa com educação, não se preocupa com aluguel, não se preocupa com desemprego, com o sustento do indivíduo, com os filhos do indivíduo. Então, como que Jesus falou para eu não ajuntar na terra, ajuntar no céu? Como é que eu junto? Como é que eu junto? Sendo caridoso com os necessitados. E qual é esse tesouro então? Que eu ajunto no céu? Aqui ó, Lucas 16, 9. Eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quer dizer então que minha oferta foi uma pregação para o cara. Minha oferta foi tão poderosa, é lógico que você vai ofertar, né? Você vai ajudar uma pessoa carente, você também vai aproveitar e pregar o evangelho no intuito de convertê-lo. E o cara olhando sua generosidade, falando, poxa, esse cara realmente obedece Jesus, age como Jesus. Ele indo antes do que você para a glória. Quando você chega lá, quem é que vai te receber? Esses amigos. Oh, meu querido, obrigado por tudo que você me fez. Essa é a riqueza. Essa é a riqueza. Mas muitos não querem essa riqueza. Muitos não querem. Preferem ajuntar tesouros, né, nos seus cofres, milhões, bilhões, às custas do suor de um trabalhador, de um pobre, de alguém que vai de porta em porta vendendo, de uma pessoa ali que está fazendo tudo que pode e com generosidade contribuindo. Ele está se aproveitando dessa ingenuidade, dessa inocência, dessa sinceridade, dessa fé para enriquecer ilicitamente. Aí com esse dinheiro o cara abre uma livraria para o quê? Livrar as costas. Ó, agora ninguém vai poder falar que tudo que eu tenho é por conta de oferta, de
de salários exorbitantes na igreja, de ganhos astronômicos, de exploração financeira. Ninguém vai poder falar que é isso, mas é claro que pode. Abre uma lojinha, aí o cara abre 300 lojas, caramba! Biblioteca para tudo que é lado. Biblioteca não, livraria para tudo que é lado. Lança um monte de livro besta, um sistema idiota, muitos deles, né, só levam o seu nome, são obras de terceiros, que depois eles bancam, o cara tem que ficar de bico fechado, ele banca o cara, né, dá um valor legal pro cara. E você tá lá contribuindo. 10 passos para isso, 7 passos para aquilo, como prosperar, como não sei o que, tal. Só coisas voltadas para essa vida. E você pensa que isso é uma ministração do Espírito Santo, mas não é. É uma ação demoníaca. Esse jovem aqui, depois que Cristo falou isso, ele pé na tábua, né? O jovem de Mateus capítulo 19, versículo de número 16, o jovem rico. Depois que Jesus põe ele na parede no versículo 20, no 21 ele deixa Jesus porque possuía muitas riquezas, né? Aí os apóstolos, olha só, volta lá para Mateus 19. Mateus 19. Daí os apóstolos, olha que interessante, vamos ler. Aliás, é Mateus 19, 21, eu falei 20, né? Jesus diz assim, se queres ser perfeito, vai vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem, segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. 23. Disse Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo, que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha. Camelo era aquelas cordas de segurar navios. Ele falou que era mais fácil passar uma corda daquela pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Versículo 25. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? Porque, ao contrário do que a teologia ensina, os discípulos eles eram bem de vida, porque eles eram pescadores. Não é porque Cristo chegou num dia mal de pesca ou numa temporada ruim de pesca que eles não tivessem bens. Eles tinham propriedades, tinham inclusive funcionários, outros pescadores que eram bancados por eles. Outra hora eu entro nessa questão com você. Tem textos bíblicos que ensinam, que revelam isso, tá bom? Porque eles estavam falando de si mesmos, falando, nós estamos lascados então, cara. Nós temos dinheiro, nós temos condições, e agora? E agora? Aí Jesus, no versículo 26, olhando para eles, disse: aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Jesus não estava falando que o rico seria salvo, porque existe um processo para o rico ser salvo. O cara que ganhou o dinheiro sem se converter, convertendo, você tem que dividir o que tem com o necessitado. Essa é a regra, beleza? E prosperando depois de crente, tem que continuar no mesmo processo, porque se ele prosperou depois de crente é porque Deus o colocou como mantenedor dos necessitados. Depois eu quero falar sobre isso, porque Jesus, o ministério dele era mantido por 3 viúvas ricas. 3 viúvas ricas mantinham o ministério de Cristo. Ah, mas Jesus era pobre. Não, Jesus era da linhagem de Davi. José era tecton, um faz tudo, que traduziram só como carpinteiro, mas ele era um homem que entendia de vários ofícios, e isso trazia muito rendimento. Jesus tinha casa em pelo menos 3 regiões distintas, e para isso, para que a casa não se perdesse, era necessário que ele tivesse ali empregados, porque senão, como é que ia ficar? Alguém invadiria a sua casa, principalmente naquela época, certo? E você vê que Jesus ele entendia de tudo. Jesus fala de alvenaria, Jesus fala de agricultura, Jesus em suas parábolas fala de rebanho. Para o cara falar é porque o cara tinha experiência nisso, era com quem ele lidava, então ele era um cara bem de vida, certo? Paulo fala que nós deveríamos agir como Jesus.
que sendo rico se fez pobre por amor de nós. Como assim, sendo rico se fez pobre? Aí todo mundo fala, não, é porque ele era rico porque ele estava com Deus. Não, querido. Está falando da encarnação dele. Paulo estava falando sobre ofertas. Eu vou mostrar esse texto para você. Segunda Coríntios capítulo 8. Diz assim, versículo 8. Se você olhar no cabeçalho, a coleta para os cristãos pobres, certo? Então era o recolhimento de oferta que era enviado para os judeus, tá? Os crentes judeus. No versículo 8 diz o seguinte: não digo isso como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade da vossa caridade. 9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós que se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Então o que Paulo estava querendo dizer? Paulo estava usando um exemplo do que Cristo havia feito. Porque possivelmente, segundo historiadores, Cristo era um homem com posses e ele dividiu o que ele tinha com os necessitados, e isso foi o que levou essas viúvas ricas a mantê-lo. Eram viúvas, possivelmente não tinham mais ninguém, então elas bancavam Cristo, bancavam ali a necessidade da obra, beleza? Então é só para você se situar, para você ter um entendimento da realidade. Então, voltando lá para Mateus 19, Jesus Cristo disse, no versículo 26, olhando para eles disse, aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então, como que há a possibilidade da salvação de um rico? Quando o mesmo é caridoso, dividindo o que tem com o necessitado, com o carente. Versículo 27, então Pedro, tomando a palavra, disse, presta bem atenção, eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que receberemos? Aí uma pessoa lendo isso, ela não entende o que Pedro estava dizendo. Porque se você prestar atenção, no versículo 25 os discípulos disseram, quem poderá, pois, salvar-se? Porque eles tinham posses. Então eles estavam preocupados. Eles não estavam preocupados com outras pessoas, eles estavam preocupados entre si. Porque se fosse com outras pessoas, eles não diriam isso. Então eles estavam preocupados consigo mesmos. Porque eles tinham posses e falou, puxa, nós estamos ferrados. Qual é o único jeito da gente ser salvo? Quem vai poder se salvar? Aí Jesus explica, né? E eles, né, no versículo de número 27, Pedro, entendendo a possibilidade de Deus para a salvação de um rico, responde, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Olha só, Pedro estava falando de um posicionamento, de uma decisão que eles tomaram naquele momento. Senhor, nós vamos deixar tudo então e te seguimos. Mas o que nós receberemos? Ao que Jesus responde no versículo 28. Em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. 29. E aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Entenderam, meus amados? Então, Jesus ele promete realmente que você tenha 100 vezes mais do que você perdeu. Mas de que maneira? É dessa maneira que você tem visto aí as pessoas pregando? Será que é? Vem comigo para Lucas 18.
versículo de número 29 e 30. É o mesmo texto, tá? E ele lhes disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pai, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo, e na idade vindoura, na eternidade, a vida eterna. Então, aqui você pode ter 100 vezes mais, desde que você tenha aberto mão de tudo que você tem, até filho, esposa, tudo aquilo que possa interferir na possibilidade de Deus salvar você que é rico. E também você que é pobre. De repente, você tem uma esposa, um filho que não querem mais conviver com você por conta da sua fé. Conversa com eles e fala: olha, então eu vou deixar vocês, o que vocês precisarem eu estou disposto a ajudar, mas não dá para eu conviver porque vocês não querem o meu Senhor, porque vocês não querem a minha fé, estão me importunando, atrapalhando minha comunhão com Deus, então fiquem aí que eu fico aqui. Porque às vezes você está tanto tempo pregando, tanto tempo falando, e a pessoa não quer saber de nada, então é melhor, fica lá que eu fico aqui, se afastar e seguir a sua vida na fé. Agora, claro, se converterem, aí você reúne a família novamente, crentes, para que haja paz no lar e não tribulação, angústia, aflição. Entendeu? Logo, essa doutrina dessa teologia da prosperidade, ela é demoníaca. Ela não é proveniente de Deus. Até porque quando o diabo tentou Jesus, vamos lá. Aqui em Lucas 4 também, acho que dá. Vamos ver em Lucas 4. Eu ia falar Mateus 4, mas Lucas 4 também fala sobre a tentação. Lucas 4, 5 e 6. E o diabo, o enganador, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. Versículo 6. E disse-lhe o enganador, o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua riqueza, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Aí os tradutores colocaram aqui glória, mas quando você pega a nota de rodapé, ela está escrito riqueza. Entenderam? Então a glória aqui se refere à vida glamurosa, à riqueza, a você ter muito, a ostentar e tal. É nesse sentido. Poder financeiro, aquisitivo. O diabo tentou Jesus com o quê? O diabo ofereceu tudo isso. O diabo hoje está usando o nome de Jesus e o nome de Deus, como ele usa já há milênios, dentro da igreja, e as pessoas não têm percebido. Através das ministrações você percebe que o diabo está por trás. Aí o diabo usa o cara na ministração dizendo para você: Deus está mandando eu te dizer, você vai ser rico, você vai ser próspero, você vai ser cabeça e não cauda. E tal, a pessoa, glória, eu tomo posse. O cara está necessitado, doente, com mãe enferma, desabrigado, morando em favela. É lógico. Tudo que você precisa fazer agora é um votinho de 100 mil, 10 mil, mas isso é só para quem tem fé, é só para quem crê que Deus vai fazer isso. Aí o cara vai lá: eu creio, e dá tudo que ele tem. Tenho certeza que você viu sua igreja agora, viu ou não viu? Viu seu pastor, viu ou não viu? Conheço, irmãos. Eu já andei no meio de vós, sei como é que funciona. Conheço muitos charlatões assim, alguns inconscientes e outros conscientemente. Tem cara que é inconsciente, o cara nem percebe que ele é um ladrão, nem percebe que ele é um devorador, porque ele aprendeu assim, é de berço, foi formado assim. Entenderam? Então o diabo hoje está oferecendo na igreja aquilo que Cristo negou, aquilo que Cristo não aceitou. E quando as pessoas dobram o joelho ali, falando Jesus, falando Deus, quem está por trás daquele nome Jesus e da palavra Deus é o diabo. Tomo posse, Senhor, disso que o Senhor falou, eu quero prosperar, blá. O diabo está ali. Entenderam? E assim vai. Mas vamos lá. Em Provérbios, eu gosto muito desse Provérbios capítulo de número 30. Provérbios 30.
versículo de número 7 e 8, eu acho. Do 7 ao 9, eu acho. Ó, Provérbios 30. Do 7 ao 9. Presta bem atenção. Duas coisas te pedi, não mas negues antes que eu morra. 2 pontos. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, o suficiente, para que porventura de farto, ou seja, tendo muito, eu não te negue, e diga quem é o Senhor, ou que empobrecendo venha a furtar e lance de mão o nome de Deus, ou seja, abandone a fé. Então ele está pedindo: Senhor, me dá o suficiente, dá-me a minha porção diária, dá-me o pão de cada dia. Vocês entenderam? A oração de Jesus. Não é assim que Jesus fala? Jesus fala: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Ou seja, minha porção diária, aquela acostumada, aquela que eu preciso, que eu necessito. Me dê o suficiente, não me dê muito e nem me dê pouco. Entenderam, meus amados? É assim. E Paulo, inclusive, olha, vem comigo. Em 1 Timóteo capítulo 6, presta bastante atenção. A partir do versículo de número 3, Paulo diz assim, 1 Timóteo 6,3: Se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, a prática, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. 5. Contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, impedidos de ter acesso à verdade, não conhecem o Evangelho. Cuidando, pensando que a piedade, a prática da palavra, seja a causa de ganho. Olha o que Paulo pede: aparta-te dos tais. Pastor, o senhor está me dizendo para eu sair da igreja que eu estou? Estou sim. Estou sim. Você pode acompanhar as nossas mensagens, eu te apacento por aqui, vou pregando para você, até que, quando tiver pessoas suficientes, nós abrimos um trabalho e eu cuido de você pessoalmente. Eu me responsabilizo. Tenho certeza absoluta que ouvindo as nossas mensagens você vai ser muito mais edificado do que indo nessas igrejas. Tenho certeza absoluta. E você vai guardando aí sua oferta e seu dízimo. Fica para você, usa para o que você precisar aí. Tá bom? Eu te abençoo do mesmo jeito. Ah, mas pastor, é que eu creio que eu tenho que dar o dízimo, não tem problema. Você me chama no WhatsApp, abre o vídeo lá, você coloca lá o seu dízimo, sua ofertinha lá. Eu peço para você colocar a mão sobre, por aqui eu oro, te abençoo a sua oferta e te abençoo com a sua oferta. Não tem problema nenhum. Beleza? Deus vai te abençoar muito mais. Você pode usar ela, inclusive, para ajudar um necessitado, um morador de rua, alguém que você conhece aí que está desempregado, sem cesta básica. Você pode ser generoso, dar esse dinheiro para essa pessoa, ou fazer uma compra para essa pessoa. O que Deus tocar no seu coração. Agora olha que interessante, versículo 6, mais grande ganho é a piedade, né? A prática da palavra com o contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Por isso que nós não podemos ajuntar. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, nos vestirmos, estejamos com isso contentes. 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem, afundam os homens na ruína e perdição. 10. Porque o amor ao dinheiro, aí alguém vai te falar, ah, mas amor aqui diz respeito
você amar o dinheiro. A própria palavra fala amar o dinheiro, ter sentimento por ele, não. No original está escrito apreço, apego, gana em conquistar, em ter, em usar. E aí? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Versículo 11, olha o que Paulo diz para Timóteo: mas tu, ó homem de Deus, tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a perseverança e a mansidão. 12. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Agora eu quero que você leia comigo o versículo de número 17, do 17 até o 19. Agora olha o que Paulo pede para Timóteo falar para os ricos deste mundo, não da igreja, os ricos deste mundo. Porque os da igreja já sabem o que tem que fazer, mas ele está falando com os ricos deste mundo. Versículo 17: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, ou seja, arrogantes, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente, de boa vontade, e sejam comunicáveis, ou seja, estejam atentos à necessidade com o próximo, para que você então possa ajudar. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Qual é esse bom fundamento? A caridade, a generosidade. Entenderam? Então, Jesus disse em Mateus capítulo de número 6, versículo 19: não ajunteis tesouros na terra. No versículo 20 ele diz o quê? Mas ajuntai tesouros nos céus. Agora, como que eu ajunto tesouros nos céus? Vai, vende tudo que você tem, dá o valor aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Então eu ajunto tesouros nos céus com a minha caridade, com a minha generosidade. Tem muitos pastores aí que são ricos na terra, mas não tem um centavo no céu. E se tiveram, já perderam. Entendeu? E qual é essa riqueza que com a minha generosidade, sendo caridoso com os necessitados, eu juntei nos céus? Aí a gente entra em Lucas 16, 9. Granjeai amigos com os tesouros da injustiça, para que estes vos recebam nos tabernáculos eternos, ou seja, te recebam no céu. Então o tesouro são as pessoas que eu granjeei, os amigos que eu conquistei, por tê-los ajudado no momento da sua necessidade. Deus abençoe você. Fique na paz.